Olá! Hoje a gente vai explorar um mapa fascinante para a jornada da alma, as 3 idades da vida interior. Mas olha, não pense nisso como caixinhas fechadas onde a gente tem que se encaixar. Imagina, na verdade, as fases de uma grande escalada, um caminho dinâmico de transformação que nos leva cada vez mais para perto de Deus. E para começar, São João da Cruz nos dá essa definição que é pura poesia: notícia amorosa de Deus. Isso já diz tudo sobre o nosso destino final, né? Não se trata de acumular conhecimento, mas sim de alcançar uma experiência íntima, um saber que nasce do amor e que vai muito além de qualquer explicação. Então, o nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente vai começar com a purificação lá na base da montanha. Depois, vamos subir para a iluminação, a meio caminho. E por fim, se Deus quiser, chegar à união, lá no cume. E vamos entender por que esse mapa, mesmo sendo tão antigo, ainda é incrivelmente relevante para nós hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa estrutura toda que estamos explorando não é algo novo, viu? Ela vem de uma tradição espiritual profundíssima, que segue mestres como Pseudo Dionísio e Santo Tomás de Aquino. Eles buscaram entender como é que a graça divina age na alma. E aqui está o ponto central de tudo. Essas idades não são rótulos fixos. Elas são, na verdade, etapas de um processo vivo, um reflexo do dinamismo da graça. É a vida de Deus florescendo dentro de uma alma que se abre para ser cultivada. A jornada começa aqui, na via purgativa. Pense nela como o comecinho da escalada, sabe? Aquela subida inicial, desafiadora, onde a alma começa o trabalho sério de se purificar, de lutar contra o pecado e principalmente contra o egoísmo. Só que a empolgação do começo, por si só, não sustenta a subida. É preciso que os mestres espirituais chamam de segunda conversão. É aquele momento decisivo em que a gente percebe que não basta evitar o pecado mais óbvio. É preciso lutar contra aquele egoísmo sutil que se esconde até nas nossas melhores intenções. E por que essa tal segunda conversão é tão crucial? Porque, mesmo com as melhores intenções, quem está no início cai muito nessas armadilhas. Aquele orgulho de ser espiritual, a inveja de quem parece progredir mais rápido, o desânimo na primeira dificuldade, são exatamente esses apegos que a via purgativa vem para purificar. E essa purificação toda acaba levando a um ponto de virada que São João da Cruz chama de a noite dos sentidos. Imagina que, de repente, todas aquelas sensações boas na oração, os consolos, somem. É uma intervenção de Deus que nos seca por dentro, nos forçando a caminhar apoiados só na fé pura, sem o conforto dos sentimentos. É um túnel escuro, sim, mas é a única passagem para a próxima fase. Bom, depois de atravessar essa primeira prova, a alma chega num novo patamar, a via iluminativa. Aqui, a escuridão começa a dar lugar a uma luz espiritual mais clara. O conhecimento de Deus e de si mesmo se aprofunda de um jeito impressionante. A mentalidade aqui muda completamente. A fé deixa de ser aquela de uma criança, apoiada em sentimentos e imagens, e amadurece. Ela se torna uma fé mais adolescente, sabe? Iluminada pelo entendimento. A própria oração também se transforma. Aquele esforço de ficar pensando e raciocinando dá lugar a um simples estar presente, uma atenção amorosa a Deus. E essa analogia de Santa Teresa de Ávila é simplesmente genial para ilustrar isso. A oração começa com um trabalho pesado, que é tirar a água do poço, ou seja, a meditação. Depois o esforço diminui, como se a gente usasse uma roda d'água, e no fim a alma simplesmente recebe a chuva do céu, que é a graça da contemplação, sem esforço nenhum da nossa parte. É nessa fase que as virtudes realmente criam raízes. A humildade se torna muito mais profunda. A caridade vira ação concreta e não só um sentimento. E a prudência se torna quase um superpoder, uma clareza que vem de Deus, para a gente enxergar as coisas como elas realmente são. E agora, a gente chega lá em cima, no estágio final da subida, no cume da montanha. A via unitiva é onde a alma, já purificada e iluminada, alcança uma união íntima e transformadora com Deus. Só que para chegar nesse cume, tem uma última prova, e essa é a mais intensa de todas. A noite do Espírito. Se na primeira noite os sentimentos secaram, aqui é o próprio Espírito que é purificado. Deus parece ter sumido. A alma é despida de toda e qualquer certeza e apoio, sendo testada no núcleo mais profundo da sua fé, da sua esperança e do seu amor. Mas essa escuridão toda revela um paradoxo incrível. É justamente na experiência da própria impotência, da fraqueza total, que o poder de Deus se manifesta com força total. A alma aprende a confiar em Deus de uma forma absoluta, sem se apoiar em mais nada.
E o resultado dessa purificação toda é o que a tradição chama de virtude heróica. Sabe aquela luta diária para ser bom? Ela acaba. As virtudes agora fluem com uma facilidade e uma alegria que, francamente, não são humanas. É o Espírito Santo agindo diretamente através da alma. É esse o nível de santidade que a Igreja reconhece nos seus santos. E lá no cume, a união com Deus deixa de ser só um ato de fé. Ela se torna uma consciência quase constante, quase experimental da presença divina. A alma conhece a Deus não mais por ouvir falar, mas por uma experiência direta, que transforma tudo. É um gostinho da vida eterna. Bom, depois de percorrer todo esse mapa, a pergunta que fica é: e aí? O que a gente faz com isso hoje? Vamos trazer esses conceitos para o nosso contexto e ver a relevância prática deles. Para a gente fechar as ideias, esse quadro resume a jornada toda de forma bem clara. Se começa como iniciante na via purgativa, buscando a purificação e se enfrenta à noite dos sentidos. Depois, avança para a via iluminativa, onde as virtudes se tornam sólidas. E, finalmente, se chega à via unitiva, onde a meta é a união, a prova é a noite do espírito e a virtude se torna heróica. Mas, no fundo, por que um mapa tão antigo ainda importa? Porque ele nos dá esperança. Ele nos dá um guia para perseverar. Ele mostra que os desertos espirituais, as dificuldades e também os momentos de luz não são por acaso. Eles fazem parte de um processo de crescimento, de uma história de amor que Deus está escrevendo. E para ninguém achar que esse caminho é só para a gente fora de série, Santa Teresinha vem e coloca os nossos pés no chão. Ela nos lembra que a santidade, o cume dessa jornada, está totalmente enraizada nas coisas comuns do dia a dia, feitas com amor fiel. A perfeição se encontra nas pequenas coisas feitas com amor gigante. E a gente termina com uma pergunta que, na verdade, é um convite para olhar para dentro. Este mapa não é uma peça de museu, é uma ferramenta. Olhar para ele é um convite para a gente se perguntar com sinceridade: onde será que eu me encontro nesta jornada? E para onde Deus está me chamando a seguir?